Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Que Deus abençoe aí a sua manhã, a sua família. Que você tenha aí um dia abençoado. Que você tome posse de todas as bênçãos que já estão conquistadas em Cristo Jesus para você. Amém? Se você estiver ouvindo essa palavra aí e ainda não tiver inscrito no canal e quiser se inscrever, é só apertar aí para se inscrever e você vai poder acessar todas as mensagens. Tem mais de 90 mensagens postadas no canais aí. Amém? Eu quero também pedir para você, no momento que estiver ouvindo, aperte o joinha, que aí o YouTube manda essas mensagens para outras pessoas, e também dá o seu like aí, ok? Amados, vamos meditar num texto que está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 10. Seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por meio de parábolas difíceis de entender? Amém? Aqui os discípulos de Jesus chegaram diante de Jesus e perguntaram para Jesus por que ele falava por meio de parábolas, né? Por que não falava para o povo abertamente? Se nós lemos aqui, né, Mateus 13:10, se você for ler no 11 aqui, Jesus vai estar dizendo: e ele lhe respondeu: a vocês é dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, mais lhe será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão lhe falo por parábolas. Aí Jesus vai explicar para eles aqui, continuando aqui, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecias de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram, com seus ouvidos eles fecharam os olhos. Se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converter, e eu os curaria. Os discípulos perguntaram por que fala por parábolas, e aqui Jesus vai responder, Jesus vai explicar, porque eles ouviam de má vontade, porque eles não tinham interesse em compreender aquilo que Jesus falava. Eles amavam ouvir até a palavra de Jesus, gostavam de estar com Jesus, de ouvir a palavra de Jesus, mas não queriam mergulhar num relacionamento com Ele. Não queria ter um relacionamento com Deus, não queria ter uma intimidade com Cristo. E Jesus, ele falava por meio de parábolas, porque aqueles que tinham vontade chegavam diante dele e vinham perguntar o significado, vinham querer aprofundar em suas palavras. Você pode ver que muitas vezes Pedro e os discípulos de Jesus estão chegando diante dele e sempre perguntando para Jesus explicar qual o significado da palavra. Amém? Se você for ler, e aprender sobre isso, meus amados, isso também nós podemos aplicar no dia de hoje. São pessoas que muitas vezes vão na igreja, estão na igreja, participam dos cultos, participam das reuniões, gostam de estar ali no meio dos cristãos, mas verdadeiramente eles não têm interesse pelas coisas de Deus, eles não têm interesse em aprofundar nas coisas de Deus. São pessoas que não querem ter um relacionamento com Ele, não querem ter uma intimidade com Ele, Estão sempre pedindo oração, mas não querem se relacionar. E a vontade de Jesus, meus amados, é que você se relacione com Ele. A vontade de Deus é que você tenha uma intimidade com Ele. Jesus quer que você busque Ele de todo o seu coração, que você fale com Ele. Amém? Não que você não possa pedir oração, mas que além de você pedir oração, que você venha verdadeiramente ter um tempo com Deus, ter uma intimidade com Ele, ter um relacionamento com Deus. Amém? Por isso Jesus está falando aqui que Ele falava por parábolas, para que as pessoas, que tivessem interesse, chegassem diante dele,
procurassem aprender mais com Ele, procurassem ter um relacionamento com Ele. Dessa maneira, as pessoas que tinham vontade de aprender se achegavam diante de Jesus em particular e perguntavam para Ele qual o significado e o que Ele estava querendo dizer. E ali Jesus explicava o significado das palavras e revelava àqueles que tinham vontade de aprender sobre o reino de Deus. E da mesma maneira é hoje, meus amados. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que no começo que você começa a ler, muitas passagens você não compreende no momento que você lê, mas você pede o Espírito Santo de Deus o entendimento. E aí Deus vai dar o entendimento da palavra para você, Ele vai revelar a palavra dele para você. Se verdadeiramente você quiser aprender, se verdadeiramente você quiser ter um relacionamento com Deus, Ele vai se revelar a você. Você pode ler ali também, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 em diante, Jesus vai dizer o que edificou a casa sobre a areia e sobre a rocha. Ele vai dizer, o que edificou sobre a areia é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. E o que edificou sobre a rocha é o que ouve e pratica. Você vai ver aquele que pratica, no momento que a tempestade se levantou, a casa não caiu. No momento que o inimigo se levanta contra a vida da pessoa, aí ela afirma na palavra e Satanás não pode tocá-la. Amém? Se você for prestar atenção também nessa passagem de Mateus, no capítulo 7, do 24 em diante, Jesus vai estar dizendo ali que o que ouve e pratica. Você pode ver que as duas pessoas ouviram a palavra. Por isso que eu falo para vocês, são pessoas que estão na igreja, são pessoas que estão ouvindo a palavra, são pessoas que estão ouvindo a mensagem. Mas a diferença, meus amados, é aqueles que ouvem e praticam, aqueles que ouvem a palavra e colocam a palavra em prática, aqueles que procuram entender e aprender a palavra de Deus. Então procure você compreender a palavra de Deus, procure você ter uma intimidade com Deus, amém? Jesus ele vai dizer ali em João 14, no versículo 26, ele vai falar que ele iria para o Pai, enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, e esse Espírito que viria nos lembraria de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? Mas, meus amados, aquilo que Jesus ensina, os ensinamentos de Jesus, estão nas Sagradas Escrituras, estão na Bíblia. Então, para você compreender o ensinamento dele, você tem que ler as Escrituras, você tem que ter uma intimidade com Deus, você tem que ter um relacionamento com Deus. Amém? A Bíblia vai dizer, em Efésios 2, 8 e 9, eu sempre comento aqui, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação, ela vem pela graça mediante a fé. Você crê em Cristo e você recebe a salvação. Mas algo interessante, meus amados, para você crer em Cristo, você tem que ouvir falar dele. Você tem que ler a palavra de Deus para você aumentar na fé, para você crescer a sua fé, para você ter uma fé grandiosa, uma fé que move montanhas, uma fé que move sobrenatural. Você tem que crescer no conhecimento de Deus e no entendimento da palavra de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer ali em Romanos 10, 17, que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem do ouvir. Compreenda, se você ouvir a palavra de Deus, se você meditar nas Escrituras Sagradas, se você passar um tempo em oração com Deus, você vai ouvir, você vai ter uma intimidade com Deus, você vai crescer na fé, você vai crescer na palavra de Deus, você vai ter um relacionamento com Deus, você vai edificar a sua casa sobre a rocha e ela não vai ser abalada. Mas, meus amados, se você passar muito tempo só ouvindo televisão, ouvindo notícias ruins, notícias negativas, notícias que colocam você para baixo, uma fé negativa vai ser gerada no seu coração, uma fé contrária à palavra de Deus. E aí, meus amados, você vai perder a sua comunhão com Deus. Então é necessário que você se achegue diante de Deus, que você procure
conhecer verdadeiramente Jesus. Por isso ele falava por parábolas, porque ele queria se revelar àqueles que tinham interesse de conhecê-lo. Amém? Jesus quer se revelar a você, mas ele também quer que você tenha interesse em conhecê-lo. Você tenha interesse pela palavra de Deus. Jesus também quer que você fale com ele, você passe tempo do seu dia em comunhão com ele, orando com ele, amém? É algo tão maravilhoso que ele vai dizer, né, lá em a palavra de Deus lá em Filipenses 5,17, lá, 1 Tessalonicenses 5,17, ele vai dizer assim, ó, orai sem cessar. Ele quer que você crie uma intimidade com ele, uma comunhão com ele, no momento que você estiver trabalhando, onde você estiver, você esteja pensando na palavra de Deus, você esteja relacionando com ele, amém? E Deus quer que você faça isso para você ser abençoado. Quando mais você conhecer a palavra de Deus, quando mais intimidade você tiver com ele, mais vencedor você vai ser. Quando mais você conhecer a palavra, quando mais você conhecer Jesus, meus amados, você vai se relacionar com ele e menos o inimigo vai ter autoridade sobre a sua vida. Amém? Menos Satanás vai cada vez menos conseguir tirar você do foco, vai cada vez menos conseguir roubar as promessas de Deus da sua vida, porque você começa a ler a palavra, a fé começa a ser gerada no seu coração, você começa a firmar na palavra de Deus, você começa a ter um relacionamento com Deus, você começa a tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz para você. Por isso é necessário, quando você ler a Bíblia, você pedir para Deus o entendimento, pedir para o Espírito Santo que derrame graça sobre a sua vida, que derrame favor, para que você venha compreender a palavra de Deus. Amém? O primeiro princípio que você deve usar para ler a Bíblia é pedir para Deus revelar para você a palavra dele, você pedir para o Espírito Santo de Deus derramar graça para que você possa compreender, porque a palavra de Deus ela é simples, meus amados, e o Espírito Santo revela ela ao coração daqueles que desejam ter uma intimidade com Deus, daqueles que desejam se relacionar com Deus, amém? Por isso Jesus falava por parábolas, porque aqueles que tinham vontade de ter um relacionamento com Ele, se achegavam até Ele, vinham até Ele, amém? Às vezes, algumas palavras da Bíblia, às vezes você está lendo, você não compreende, mas Deus quer que você se chegue diante dele, que você busque nele o entendimento, que você busque nele o conhecimento. Isso é agradável perante Deus. Amém? Você vê que Jesus vai dizer aqui, né, quando ele está explicando, que de má vontade eles ouviam a palavra. Amém? Eles ouviam Jesus falar, mas de má vontade. Eles não firmavam naquele conhecimento, eles não queriam aprofundar nesse entendimento, eles não queriam ter um relacionamento com Deus. E muitas vezes, meus amados, as pessoas agem da mesma forma dentro da igreja, as pessoas que estão dentro da igreja, amém? Então, por isso é necessário, meus amados, que verdadeiramente a gente incline o coração, porque a Bíblia vai dizer, né, que se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se-iam e eu os curaria. Olha o que Jesus está dizendo. Então, se as pessoas compreenderem, abrir os olhos para a palavra e os ouvidos para a palavra, entender com o coração, deixar a palavra entrar no coração, aí elas vão se converter. Se converter é quando você está indo por um caminho, você faz o retorno, você faz a conversão, você está indo para um caminho e você faz a volta e volta de novo para outro caminho. Nesse momento você converte, você faz a conversão para o evangelho verdadeiro, você converte para Cristo e deixa Jesus te conduzir. Aí ele passa a conduzir você para o caminho correto, amém? E ele vai dizer que quando você se converter com o coração, aí você vai ser curado. Jesus vai curar o seu coração. Quando você tiver o desejo pela palavra dele, quando você tiver um anseio pela palavra de Deus. Então, por isso, busque o anseio, peça ao Espírito Santo que dê para você o entendimento, pelo Espírito Santo que coloque no seu coração a sede pela palavra de Deus. Que se você tiver o desejo pelas coisas de Deus, o desejo pela palavra de Deus,
Jesus vai ter prazer em relacionar com você, ele vai ter prazer em ensinar a palavra dele para você. Amém? Tudo se baseia se você ouve a palavra com boa vontade ou com má vontade. Se você tem desejo verdadeiramente de ter um encontro com Deus, ou se você somente quer ouvir a palavra de Deus de má vontade. Amém? Ouvir por obrigação não adianta, meus amados. Deus quer que você abra o seu coração. Então peça ao Espírito Santo que conduza você a abrir o coração e tenha uma intimidade, um relacionamento com Ele, e Ele vai mudar a sua história. Amém? Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.